Som, ok. Essa foi uma daquelas semanas, né, que precisaria ter pelo menos 10 dias, só que só tinha 7. E muita coisa para fazer, muito compromissos. Reuniões tive 4 reuniões, precisei faltar nenhuma, né, e atender a demanda de outras. Então hoje nós não continuaremos o estudo de 1 Tessalonicenses, mas compartilharei uma mensagem que já compartilhei várias vezes, acredito, né, várias vezes, e está em Juízes, capítulo de número 6. Uma vez eu ouvi um pastor falando de um outro pastor, isso quando, né, eu estava em um outro movimento, e onde líderes religiosos eram elevados e coisas assim, e um pastor falando do outro, rapaz, o pastor fulano das quantas, com a idade que tem, ele disse que nunca repetiu um sermão dado. Como se isso fosse a maior vantagem do mundo, e um sermão que não é digno de ser pregado 5, 6 vezes, ele não é digno de ser pregado uma única vez. Tá? Então eu prego novamente o mesmo texto quando necessário e aprendo com ele, e vocês também aprendem com ele, e nós temos praticado isso, né, na IBD, repetir, repetir, repetir. Juízes capítulo 6, nós vamos olhar para o texto e entender como que Deus se revelou neste momento da história como o Deus da paz em um contexto de guerra. Nos diz o seguinte o texto, vou ler Juízes 6:1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Eu vou fazer uma pausa aqui. Vou contextualizar, explicar um pouco e aí a gente avança de forma fracionada diante de todo o texto que eu gostaria de trabalhar nessa noite. O povo de Israel é o povo que sai do Egito pela poderosa mão do Senhor, através de um homem chamado Moisés, que vivencia coisas assim extraordinárias, sobrenaturais, já desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a caminhada durante o deserto e por desobediência, por falta de fé, aquela caminhada que deveria ser algo em torno de 40 dias, demorou 40 anos, mas ainda assim a graça, a provisão e a misericórdia de Deus acompanhava o povo era protegido, o povo era suprido, o povo era sustentado por Deus, mas finalmente o povo chegou às margens da terra que Deus havia prometido a Israel. A Abraão, a Isaque, repetido a promessa a Jacó, e hoje finalmente os filhos de Israel irão adentrar na terra que a Bíblia descreve como uma terra que mana leite e mel. E o povo
agora sob a liderança de Josué, põe os pés na terra, a terra é dividida entre as tribos de Israel, o povo começa a plantar, começa a produzir, e já sob a liderança de Josué, o povo que entra na terra prometida, firme, louvando ao Senhor, confiantes e animados por continuar a trilhar os caminhos do Senhor, já começa a olhar para os povos que habitavam naquela terra, e os pés do povo de Israel começam meio que se escorregarem para a direção daqueles povos, para a cultura daqueles povos, para os deuses daqueles povos. No final do livro de Josué, nós vemos Josué reunindo o povo de Israel, dando um sacode no povo de Israel, lembrando-os de que o Senhor havia tirado o povo do Egito, de que o Senhor havia sustentado Israel durante 40 anos no deserto, e que era o Senhor aquele que estava com Israel, e que o povo devia, a tomar uma decisão de se aproximar de Deus e servir o Senhor com integridade de coração, ou então logo seguir os deuses daquelas nações. E o povo de Israel, influenciado pela liderança de Josué, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, toma naquele dia a decisão de servir ao Senhor, de caminhar com Deus. Mas, irmãos, a decisão tomada hoje, ela não necessariamente é a garantia da continuidade do amanhã. Hoje você toma uma decisão de ser mais fiel ao Senhor, amanhã você precisa continuar firme nessa decisão. E é muito provavelmente que, de tempos em tempos, isso precisará ser renovado. Isso precisará ser, revisto. Muitas coisas na sua vida que, de repente, hoje, sequer é um campo de tentação e um problema para você, não significa que amanhã não seja. E nós precisamos constantemente, na dependência do Senhor, estar revendo os nossos conceitos do que ser, do que fazer, à luz da palavra de Deus. E o povo de Israel agora vai adentrar um período, o período dos juízes, depois da morte de Josué. Não tinha mais um líder que irá representar a presença de Deus com o povo de Israel. E no livro de Juízes, o povo de Israel irá vivenciar algo muito triste, algo muito lamentável, que é o seguinte: o povo, por vezes, vai tomar decisões baseado nas suas percepções, baseado na leitura de mundo feita. Então eu acho que servir a Deus e caminhar com Deus não precisa disso, não precisa daquilo. Eu acho que isso é agradável aos olhos do Senhor. Então o povo seguia aquilo. Cada um fazia. Na verdade a expressão, e fez o povo de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, irá se repetir várias vezes no livro dos Juízes. E o que chama a nossa atenção é que Juízes capítulo 6, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. O povo decide dar o tom e o colorido da sua vida com Deus, da sua caminhada com Deus. E o povo negocia questões e valores inegociáveis. E o povo faz o que era mal aos olhos do Senhor. E a consequência disso, como consequência de cada e todo pecado, um juízo. Uma dura realidade. E o povo, neste momento, está sendo subjugado, está sendo esfolado, massacrado pelos midianitas, pelos povos do Oriente, pelos povos árabes, pelos amalequitas. Há uma multidão de povos que, conforme o texto, vai dizer o seguinte para nós: toda vez que Israel plantava, toda vez que Israel começava a cultivar a terra, que o cereal plantado, que a cevada lançada na terra nascia e começava a crescer, e essa terra que mana leite e mel está ligada à fertilidade desse solo, e o povo de Israel já almejando a colheita, já vendo os frutos amadurecendo, era nesse momento que planejavam os midianitas a subirem lá para as terras de Israel. E o texto diz e brilha, aos nossos olhos algumas palavras, como por exemplo, eram
tão numerosos que não era possível contar. Que o povo parecia um bando de gafanhotos. Talvez falar algo dessa forma para cidadãos urbanizados, né? Desde pequeno, você... um grilinho lá, que é cri, cri, cri. Não é isso. Aqui é aquele gafanhoto que devora tudo. A ilustração. Existe um gafanhoto, uma espécie de gafanhoto que anda em bandos. Lembra disso alguns anos atrás, que passou aqui na Argentina, né? Um enxame de gafanhoto que comprometeu a produção, né? O produto interno, o grão da produção da Argentina foi afetado por aquela nuvem de gafanhotos. E o Brasil até ficou com medo aqui, e não se pode fazer nada contra isso. É um negócio assustador. E eles reduzem a vegetação até a terra. Na verdade, em livros do Antigo Testamento, né, Deus envia gafanhotos como juízo e consequência da desobediência, gafanhoto que comia até a terra. E aqui, o autor do livro de Juízes está comparando os midianitas a esse bando de gafanhotos, que sobem não apenas para pisotear. Eu me recordo uma vez, isso foi, eu não sei, agora vou ser sincero, eu não sei se eu me recordo de lembrança vista pelos meus olhos ou de ser contado pelos meus pais, que às vezes tem disso, né? Às vezes a gente lembra de coisas e não é necessariamente que você viu, não é a imagem captada pelos seus olhos, é a imagem desenhada pelo que você ouviu dos pais. Então eu já não me recordo exatamente se essa questão que irei compartilhar foi algo que eu vi com os olhos. Mas eu tenho o cenário todinho na minha mente, tão bem desenhado, que eu acho que foi o que foi contado, né? Mas isso foi provavelmente em 90 alguma coisa, eu sou de 88, então não é lembrança, 91 talvez. Meu pai plantou um arroz, né? Existia na época, ainda existe hoje o arroz agulhinha, né? Que é o arroz mais gostoso para comer. A Dê não entende nada disso, né? É outra cultura lá, né? Mas o arroz, existia um outro arroz, e eram 6 meses o arroz. Hoje as sementes desenvolvidas é bem mais rápido, mas eram 6 meses aquele arroz para ser colhido. E nós plantamos um arroz, uma terra que, né, meu pai tinha com os meus tios, e era uma terra muito boa. Era um pedaço de chão que é uma terra vermelha, parecida com a do Paraná. E aquilo nasceu e cresceu de uma forma tão, assim, era encantadora aos olhos. E eu me recordo que, né, existia um carreador, olha só, essa expressão, não sei se agora sim, né, carreador, uma estradinha, pronto, né? Uma avenida, pastor, uma rua, para você que é da cidade, né? Uma rua ruim, uma rua esburacada, é um carreador, né? E para se chegar lá na última casa, que era de uma família de evangélicos, na ocasião a gente não era evangélico. E aconteceu que, né, choveu muito, e aquele carreador ficou cheio de água, tudo, e veio um irmão da cidade, a gente quase não conhecia ele. E para ele não sujar o carro, o que é que ele fez? Ele desviou da poça de água, passou bem no meio do arroz do meu pai, né? Que coisa, né? Eu não lembro se eu vi, mas eu consigo sentir raiva até hoje, né? No sentido de, rapaz, pisou no arroz, e assim, fosse do outro, mas era do meu pai, né? Então, irmãos, o que acontece aqui é algo parecido. A roça está linda, está maravilhosa. Hoje, quando se planta alguma coisa, você torce, né? Você torce para que a colheita dê certo. Se investe na terra, aduba essa terra, prepara a terra, a semente, né, é lançada. E o que acontece é que nem sempre a colheita será uma realidade garantida, uma consequência segura. No caso do povo de Israel, e nessa época, irmão, sempre colhia muito. Só que por 7 anos, não é 1 ano, 2 anos, são 7 anos, é o 7º ano,
em que o povo irá sofrer porque inimigos mais fortes, mais poderosos, mais numerosos vêm, e não vem apenas para pisar como o irmão lá pisou o arroz do meu pai. O arroz depois voltou, não perdeu. Né? Deita lá, mas depois ele dá uma recuperada, fica meio torto ali e ainda produz. O povo, os midianitas, subiam com camelo. Eu sei mais ou menos, né, que um camelo tem a capacidade de beber uma lapada de água. E eu não sei quanto que come um camelo, mas só pelo tamanho daquele quadrúpede, né? Aquele drogossauro, né? Ele come muita. E o povo levava boi, o povo levava jumento, o povo levava ovelha, o povo pisava, o povo colhia e o povo permitia os animais a comer a palha. Não é à toa que o texto vai dizer para nós que o povo de Israel foi reduzido, tá, a mais absoluta pobreza. Olha só o versículo 6, ó. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Hoje, se você planta algo que não colhe, para se recuperar, às vezes, é impossível. O governo, né, facilita, chega junto, né, na medida do possível, poderia ser mais, poderia ser menos, não vem ao caso, mas os bancos precisam dar prazos, né, para o financiamento, para que o investimento canalizado para aquela colheita seja recuperado, às vezes, ao longo de mais de 1 ou 2 anos. Porque aquele único ano a colheita não veio. Fazendeiros e empresários quebram quando isso acontece. O povo de Israel está no 7º ano vivendo isso. Então não é que as coisas não estão lá muito bem. O povo está reduzido à mais absoluta pobreza em Israel. A miséria toma conta. Mas o povo faz o seguinte, o que o texto diz para nós? O povo clamou ao Senhor. O povo pediu socorro a Deus. Irmão, sabe o que eu lembro nesse momento? Eu me recordo de algumas verdades. Primeiro, o que o povo está passando aqui é exatamente consequência de escolhas erradas. Consequências de ter abandonado o Senhor. Consequência por ter negociado o dia do Senhor. O povo começou a sacrificar a outros deuses, a cultuar a outros deuses. O povo abandonou o compromisso para com Deus e a consequência chegou. Só que o que também evidencia-se para nós algo interessante é que me parece que se voltar para Deus e pedir socorro para o Senhor só aconteceu quando o povo chegou no fundo do poço. No fundo do poço. O povo de Israel era um povo de coração endurecido. Há momentos em que o povo está nas mãos do Senhor, com o coração sensível, e é uma bênção nas mãos do Senhor, mas há momentos em que o povo está sacrificando crianças ao altar de deuses desconhecidos, com o coração duro, com a cerviz endurecida. E o que isso mostra para nós? Primeiro, tem gente que precisa chegar no fundo do poço para se voltar para Deus. O orgulho no coração do homem é algo tão grande, e o homem de coração endurecido é tão impenitente, que somente quando Deus o reduzir à mais absoluta dificuldade, ele vai olhar para Deus. Tem gente que precisa ser quebrada, tem gente que tem que ser colar nos ossos, para depois se voltar para Deus. E Deus é especialista em quebrar o orgulhoso. Deus é especialista em trazer dificuldade, quando o seu desejo é acolher o pecador arrependido. Porque o texto também irá apresentar para nós que esse povo rebelde, duro, que merecia realmente o castigo, esse povo clama ao Senhor, e o que Deus faz? Deus ouve. Outra verdade da Bíblia, Deus ouve o pecador que se arrepende, irmãos. Deus está pronto, Deus está disposto.
e pronto a atender o pecador arrependido. Olha só, Júlia, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Coloque esse texto aí para nós. Mais uma vez, Deus falando do povo de Israel e a verdade de que um Deus é um Deus pronto a perdoar. Diz assim: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, e buscar a minha presença, e afastar-se de seus pecados ou de seus maus caminhos, eu, o Senhor diz, os ouvirei nos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Deus está pronto a te perdoar. Deus está pronto a estender da sua graça e do seu amor. Mas o Deus que determinou perdoar pecadores, estabeleceu os meios corretos para isso. Não há perdão sem arrependimento, sem o reconhecimento de que eu estou errado, de que eu pequei, de que eu preciso do perdão de Deus. E às vezes você vai precisar ser amassado, ser torcido, até reconhecer que está errado e que Deus pode te perdoar. E Ele vai te perdoar quando se voltar ao Senhor. Então o texto vai apresentando essas verdades para nós, e a leitura dele continua dizendo o seguinte, olha só. Quando os midianitas, versículo 7, Juízes 6, 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta. E o profeta disse o seguinte: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que vos oprimiam, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O nosso pecado, ele nunca será algo assim. O perdão de Deus nunca é num sentido, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vou passar uma borracha aqui, vou fazer de conta que eu não vi, tá tudo bem, tá? Vamos começar de novo? Não, Deus não faz isso. Deus perdoa? Perdoa. E quando Deus perdoa, é como se Ele esquecesse? Sim, é como se Ele esquecesse. É um novo começo? É um novo começo. Mas Deus deixa claro que aquilo que você está passando é consequência de erros e de pecados, de escolhas erradas. E o que mais me encanta em Deus é o seguinte, é que mesmo sendo tudo isso, ou seja, tudo que nós passamos de dificuldade como consequência do nosso erro, fica evidente para nós e para Deus que o pecado é o meu, o erro é o meu, e que a dificuldade é o que eu mereço. Deus ainda se digna acompanhar-me na caminhada, me fortalecendo. Agora Deus irá me dar sabedoria em como lidar com as consequências que eu errei lá atrás, e algumas delas vão te acompanhar e vão me acompanhar para o resto da vida. Só que Deus não faz isso, o que eu faria, o que talvez você faria, agora Deus não ia falar essas palavras aí, eu que estou falando, né, usando o regionalismo mato-grossense. Rapaz, procurou sarna para se coçar? Se coce agora, né? Tu foi atrás dessas encrencas, tu cavucou essa situação, agora, meu amigo, agora tu está sujo na lama, agora te vira, vai carregar o teu problema. Irmãos, Deus não faz isso. Isso é a graça de Deus evidenciada de uma forma tão maravilhosa, que Deus agora ainda quer te dar sabedoria e te orientar a como lidar com a consequência, não do erro dele, do seu erro. E é o que Deus está fazendo aqui. Deus está dizendo para Israel: quero que vocês lembrem de uma coisa, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para cá, eu disse para vocês não seguirem os deuses dos amorreus, mas o que vocês fizeram? Vocês seguiram. Aí Deus vai apresentar a sua graça, diz o seguinte, né? O versículo onde parei, 10, obrigado. Disse o Senhor: eu sou o Senhor seu Deus. Esse eu já li, né? Vou continuar a leitura. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem.
mas vocês não me deram ouvidos. Versículo 11, a graça e a misericórdia de Deus. Então o Senhor veio e sentou-se, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertence a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos contaram, nos falaram, anunciaram a nós? Acaso não disseram eles: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivessem lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu traga a minha oferta. E ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela. Os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame nelas o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Jeová Shalom. Até hoje, o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Ok, irmãos, o texto é esse, uma narrativa já construída pelo contexto, lida e sem quase necessidade de explicação. Mas gostaria de fazer alguns apontamentos e aplicação. Tá? Nós temos aqui Gideão, conforme o texto lido, é filho de Joás, é um dos israelitas. O anjo do Senhor aparece para esse homem e esse homem está trabalhando. É interessante isso, né? Eu gosto de ver esses detalhes. Parece que Gideão é fraquinho, é um coitadinho porque ele diz ser, ai tadinho de mim, mas o anjo aparece para Gideão, e aqui uma explicação, quando muito provavelmente, Antigo Testamento, quando a expressão o anjo do Senhor, com artigo definido, maiúsculo, aparece, está se referindo
aparições do próprio Cristo no Antigo Testamento, né? Isso a teologia chama de cristofania. Jesus Cristo apareceu em várias oportunidades, tá? E provavelmente é isso que acontece aqui. E isso está embasado porque esse anjo recebe adoração. A própria construção textual e o desenrolar da história de um anjo que recebe a oferta, né? Então, esse anjo, ele não é uma criatura nenhuma, né, dos céus recebe oferta ou adoração, mas apenas o Criador. E o texto nos apresenta que o anjo do Senhor aparece e o chama de guerreiro valente, de varão valoroso. Por quê? Porque muita gente poderia pensar, gente, já está subindo, já fiquei sabendo que o povo já se mobilizou, e mais uma vez vão subir, e eu não vou fazer nada. Olha, é interessante algumas observações. Deus não conta com preguiçoso. Deus não conta com gente nocega. Provérbios vai dizer, na verdade, o seguinte sobre o preguiçoso, né? O preguiçoso chega a ser uma peça cômica para a vida. Ele é contraproducente, ele faz mal, ele é tóxico, ele é como fumaça nos olhos e como vinagre nos dentes para o empregador, o preguiçoso, o lerdo, o que não soma, o que é um sanguessuga, né? Lá no Mato Grosso chamava de morcego, né? Ô morcego. Uma vez eu estava trabalhando, um cara me chamou de morcegão, né? Falou, ô morcegão, rapaz, mas aquilo me acendeu, não era, mas ele queria de alguma forma me cutucar, achar alguma coisa, né? Fazenda com 80, 100, 150 peões de tudo quanto é lado. Uxa, aquilo era um alfinete daqui, um puxa o tapete do outro, um mente sobre o outro. E ele decidiu fazer isso, né? Eu tive que falar com ele. Eu fui falar com ele, falei, rapaz, eu não gostei não, né? O que tu fez aí é mentira, você sabe disso, tal e tal. Tá bom. Mas, se tem uma coisa que Deus também detesta, porque Deus nos fez para sermos produtivos. Ter sido feita a imagem e a semelhança de Deus não implica apenas em uma questão de essência, no sentido de compartilhar com o próprio Criador, o ter, né, emoções, intelecto e vontade. Mas quando Gênesis diz que criou Deus o homem, né, a sua imagem, conforme a sua semelhança, a continuidade do texto diz, e disse ao homem, governe sobre o mar, sobre a terra, sobre tudo quanto é coisa que foi criada. A imagem e a semelhança de Deus implica no fato do homem ser corregente com Deus. Deus é o Criador e é o regente. E transmitir a imagem e a semelhança de Deus implica para nós em dominar essa natureza, a produzir e a explorar de uma forma habilidosa o que é possível se explorar. Isso nos remete ao próprio Deus. Então a preguiça, ela é contrária ao próprio Deus. E aí o que nós vemos aqui é um homem valente, que está colocando, né, a sua força em disposição para que a vida seja mantida em Israel. Eles se escondiam nas cavernas, nos buracos, e ele está num lugar de prensar uvas, num vale, num buraco, fazendo o que se faz em campo aberto. Só que o que é interessante também é que Gideão som, ok. O microfone morreu, né? Então, o carregador não está funcionando mesmo, viu, Gabriel? Certeza agora. Então, tá bom. Gideão faz aquilo que nós somos habilidosos em fazer. Nós somos habilidosos e demasiadamente lentos em reconhecer o nosso erro, a nossa participação no erro. Evidência disso é as crianças, né? Quem tem 2 filhos aí já sabe. Acontece qualquer buchiche, qualquer problema, qualquer coisa, vamos resolver aqui, chama os 2, mas ele começou, mas você que não sei o quê, sempre assim. E nós, sabe o que nós somos nesse aspecto? Crianças crescidas e mais habilidosas, tá? Nós temos mais habilidade,
nós somos, entende, arquitetônicos em racionalizar o pecado, encontrar uma desculpa aceitável para o pecado. E o que Gideão faz aqui é isso. O povo está pagando, por causa do seu próprio pecado, e quando Deus, em sua graça e misericórdia, vai libertar o povo, Gideão olha para Deus e diz o seguinte: Senhor, o Senhor está conosco? Nada. Se o Senhor estivesse conosco, nós não estaríamos nessa situação. E Gideão ainda fala: mas o que será feito? Como que fica aí as histórias contadas a nós de um Deus poderoso que tirou do Egito, que sustentou no deserto? O que são feitos dos teus, das tuas ações? Olha o que Gideão faz, irmãos. Sabe o que ele faz? O que eu faço, o que você faz. Tudo está debaixo de um controle de Deus. É verdade. Mas aquilo que o homem planta, ele vai colher. Nós semeamos sementes de contenda, sementes de alfinetadas, sementes de crítica, semente de... Aí sabe o que você vai colher? Distanciamento, indiferença, crítica de volta. Aí depois a gente vai ainda, está sido tão difícil testemunhar, as tribulações da vida, tal, mas Deus está, sim, Deus está lá, está te ajudando, mas isso aí é tudo culpa sua. Deus não mente para os outros, não. Deus não, aí a gente, administra de forma errada, equivocada, com valores invertidos. As dificuldades vêm. Que é o plano intencional de Deus. Sim, Deus está no controle de tudo isso, e nada acontece descoberto do plano de Deus, mas é muito dos nossos erros, consequência dos nossos erros. Cria seus filhos sem ensinar os caminhos do Senhor, e eles vão crescer, e na adolescência eles vão olhar para você e vai falar: eu não vou, eu não quero, eu não creio, e você não vai me impedir de seguir o caminho que eu quero. É assim. E o que acontece? Deus é gracioso, Deus é misericordioso, e ainda assim, recebendo as acusações por parte de Gideão, o plano de Deus continua, e Deus quer libertar Israel, através de Gideão, e Deus vai dizer o seguinte para Gideão: Gideão, continua nessa tua força, que vai acontecer a libertação. Sabe por quê? Porque sou eu quem estou nesse negócio. Aqui tem uma verdade maravilhosa, duas verdades incríveis. Versículo 14, projeta aí, Júlia. Então o Senhor se voltou para ele, para Gideão, e disse: vá, eu quero que vocês repitam o restante do versículo. Vamos lá, vamos juntos. Eu vou ler a primeira parte, vocês repetem a segunda aí. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá. Ok. O texto não diz o seguinte para Gideão. Vamos pensar em outros nomes contemporâneos a Gideão, no meio do povo de Israel, que poderiam ser pessoas assim, firmes com Deus. Josué já havia morrido. Vamos pensar no Zé. Josué, o Zé. Vamos lá. O Zé é alguém firme com Deus, é um exemplo, caminha com o Senhor, é piedoso, coração nas mãos do Senhor, sensível, é o sacerdote do lar. Aí Deus aparece para Gideão, só que Deus não diz assim: Gideão, vá com a força do Zé, que eu vou libertar Israel. E isso me encanta, porque o texto diz o seguinte: vá com a força que você tem. Senhor, mas guerreiro mesmo é o João. O João tem 1,80 m. O João fez artes marciais. Se tem alguém habilitado para liderar Israel nessa guerra aqui, é o João. Deus não fala isso.
Será que no meio de tantos homens, poderia ter um homem mais qualificado do que Gideão? Acredito que sim. Acredito que sim. Só que o que Deus coloca aqui é o seguinte: Gideão, vá com a força que você tem. E a vitória será garantida. Por quê? Porque Gideão é o mais forte, o mais habilidoso, o mais corajoso. É isso? Não, o texto diz o seguinte: porque sou eu quem estou te enviando. Olha só o 16 agora, Júlia. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você, com a força que você tem, destruirá os midianitas como se fossem um só homem. Por que isso é verdade? Porque é o Senhor quem disse, é o Senhor quem o envia, é o Senhor quem está mandando. Irmãos, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. E Ele nos dá o privilégio de usar-nos como nós somos. Eu não estou aqui defendendo o seguinte: então tá bom, então eu não vou, né? Então eu não vou me esforçar muito, então eu não quero crescer muito. Não estou defendendo isso não, pelo contrário, já desci o cepo na preguiça aqui, né? O que eu estou dizendo aqui é que quando Deus quer nos usar, e Ele quer nos usar, Ele não esperará de você aquilo que você não é. Ele não vai esperar de você o que você não tem. Deus quer te usar baseado naquilo que Ele te capacitou. Então, assim como sexta-feira nós tivemos reuniões de pastores aqui, né? E trabalhando, né? O tema, o diálogo, né, bíblico, o texto tal, teve um pastor que disse assim, que quando ele era jovem, né, saindo do seminário, ele pensava que ele seria um grande palestrante. Na verdade, eu acho que quase todo mundo que sai do seminário pensa isso, né? Clinton pensou que ia dominar as Américas e depois a Europa e depois o mundo, né? Todo mundo pensa isso. E aí, esse pastor dizendo, só que não. Mas Deus o usa na simplicidade que é. Porque o que Deus quer fazer não está ligado ao quão capacitado você é, mas o quão disposto você está. Lembra de Davi? E os midianitas? Não, os filisteus. O texto vai dizer para nós que já existia 40 dias, em que o povo de Israel ficava enfileirado aqui, e os filisteus enfileirados do lado de cá, e um gigante chamado Golias, tanto de manhã quanto de tarde, gritava nesses corredores, de frente a frente, homem com homem, soldado com soldado, dizendo: dê-me um soldado para que lutemos. O vitorioso, né, fará com que a nação perdedora se submeta. Não vamos entrar em uma batalha geral aqui. Escolhe um homem. O homem tinha 3 metros de altura. E por 40 dias não teve um israelita que teve coragem. E quem que Deus usou? Um rapaz que não estava lá, que era pastor de ovelhas, foi levar uns queijos, viu, Rony? Mineiro não é de hoje, né? Foi levar uns queijos. Se Rony fosse Davi, não chegava queijo nenhum para os irmãos lá. Não chegava, tenho certeza disso. Mas chegou, viu, Rony? E aí Davi ouviu um vozeirão de alguém afrontando o exército do Deus vivo e disse: como é que é? Ninguém foi ainda? Meu amigo, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ele vai ver, ele não está afrontando ninguém aqui não, ele está afrontando o Deus vivo. E o final da história nós conhecemos. Porque Deus quer nos usar. E a disposição é o que conta, porque na verdade, nada está ligado ao quão forte você é, o quão sábio, o quão intelectual, o quão eloquente você é, mas há um Deus que diz: a quem enviarei? E o texto vai nos mostrar que Gideão, né? Eu não posso, eu sou fraquinho, eu sou pequenininho, a minha família é a menor, e Deus está falando: eu estou contigo. Aí ele fala: Senhor, me dá um sinal. Deixa eu saber se o Senhor é mesmo o Deus que fala comigo. Eu vou preparar
uma oferta. E ele vai lá, ele mata um cabrito. Viu, Célio, eu pensei em você agora. Diz aqui que ele fez uns pães com 20 quilos de farinha, 20 litros de farinha, né? Cadê aqui? Deixa eu achar. Eita, tá aqui, tá por aí, tá bom? Versículo 19, Júlia. 19. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Deu pão demais, hein? Pensa num trabalho. A Célia faz pão. Isso, Célia. Quem tem ouvidos, ouça, né? Olha só, né? Pequenas indiretas, né? Pães. E Gideão volta, traz tudo isso. E o anjo está lá. Irmão, isso aqui é um exercício de horas. Preparar um cabrito, preparar esses pães, assar esses pães. Isso exigiu tempo e agilidade. Esse homem é valente. Esse homem não é preguiçoso. Já pensou? Tudo bem, tá bom. Não, esse homem se dispõe a fazer algo tão trabalhoso. Esse homem é corajoso, esse homem tem disposição. E o texto diz para nós que quando ele volta, ele segue a orientação do anjo que diz: coloque tudo aqui em cima dessa pedra. E derrame o caldo aqui agora em cima dos pães e do cabrito. Ok. E o anjo toca a vara que segura na mão, fogo sobe daquela pedra, consome, queima tudo. E quando Gideão olha, né, atônito com aquilo, aquela coisa, ele percebe que o anjo subiu junto com a fumaça. E aí Gideão agora ele está com medo de morrer, viu, Vitor? O texto diz aí, olha só para nós: Gideão exclamou, versículo 22, Júlia, quando Gideão percebeu, ele tem noção, ele cai a ficha dele, era o anjo do Senhor que estava aqui comigo. Ele exclamou: ó Senhor, ó soberano Senhor, eu estou perdido. Por que ele estava perdido? Porque ele tinha visto o anjo do Senhor. Ninguém vê o Senhor e permanece vivo. Isso é um princípio, né, sabido em Israel, Antigo Testamento. A beleza, a santidade de Deus não convive com a presença do pecado. E o anjo do Senhor diz para ele o seguinte, né, pode projetar o próximo: fique em paz. Respondeu o Senhor: não tenha medo, você não vai morrer. Aí Gideão edifica um altar, constrói ali um altar, e Gideão chama aquele altar de quê? Olha só, então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local, e o chamou de Javé Shalom, de Jeová Shalom, que traduzido é: o Senhor é paz. Eu termino a mensagem nesse ponto, dizendo o seguinte: é interessante que o contexto Gideão é desesperador, é de guerra, é de fome, é de miséria, é de incerteza, é de raiva. Um homem que tem debilidades na fé, assim, assustadoras, porque Deus fala com ele: eu estou contigo. Deus está com ele ali, confirmando que livrará Israel, e ele está pedindo sinal, e a história vai mostrar que ele ainda continua assim. Mas quando esse homem tem consciência, quando clareia na mente desse homem que quem esteve ali com ele era o próprio Deus, o que inunda o coração desse homem é o quê? É paz. Ele edifica um altar e ele chama: o Senhor é paz. Irmãos, a presença de Deus proporciona paz, mesmo em um contexto adverso, porque Deus é paz. Eu lembro de Paulo, eu lembro de tantas situações de personagens bíblicos em contextos tão desesperadores, o próprio Cristo. Mas olha só, há algumas realidades para a gente só pensar. Atos capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Pedro está preso. E Pedro foi preso, Tiago foi preso por pregar o evangelho, e o governador já havia mandado decapitar Tiago, companheiro de Pedro.
E Pedro está lá na cadeia. E o que certamente está passando na cabeça do apóstolo Pedro? Eu também serei decapitado. O governador queria isso. O povo queria isso. A igreja não queria isso. Mas Pedro certamente convive com essa realidade. Mas olha só o que acontece. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ou seja, um dia depois, irmãos, Pedro será julgado e sentenciado certamente à morte. Mas uma noite antes, ele dormia, preso com 2 correntes entre os 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Pedro está acorrentado, tem guarda na prisão, na porta, para o lado de fora, e o texto nos diz o seguinte: de repente, uma luz intensa brilhou na cela. É de noite, acendeu-se uma luz. Um anjo do Senhor apareceu, tocou o lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Eu não sei você, quando eu estou dormindo, eu tenho um sono leve. Às vezes um barulho, às vezes uma coisa. Eu já tinha um pouco disso, mas depois que você é pai, meu amigo, o negócio... Viu, Clinton? Clinton desmaia, Giovana. Não levanta não, Giovana? Tá lutando, né? Meu amigo. Depois de um tempo aí você vai ver, rapaz. Às vezes eu não levanto também não, mas eu escuto tudo. Né? Eu escuto e fico lá quietinho às vezes, né? Aí de repente só escuto uma mãozinha, percebo uma mãozinha assim em mim, dizendo assim: é a sua vez, né? Mas assim, uma das coisas que é natural dormindo, se alguém acender a luz, mas na hora que eu já percebo, não tem como. Pedro está dormindo, uma luz intensa, olha só, isso não é à toa. A presença do anjo ali trouxe uma luz intensa, e Pedro continua. Ô sono pesado, hein? Eu tenho para mim, Rodrigo, que Pedro roncava, viu? Eu tenho para mim. Olhei para o Rodrigo, não sei, mas eu tenho para mim também que o Rodrigo tem uma potência de ronco, viu? Pedro está dormindo e o anjo tem que fazer o quê? Cutucar. Acorda, levante. Irmãos, quem é que dorme profundamente desse jeito, sabendo que eu posso morrer no julgamento de amanhã? Tiago, meu companheiro de pregação de evangelho, de evangelismo, viu, Denivaldo? Denivaldo está precisando de um companheiro para a quarta. O companheiro de Pedro já havia sido decapitado. E esse homem está dormindo. Como que isso é possível? A presença de Cristo na vida desse homem. O próprio Jesus disse, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus deixa de presente para nós o que é a paz que Ele proporciona. E Ele vai dizer o seguinte: essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. O mundo proporciona paz? Sim, proporciona. A paz do mundo é falsa? Não, não é falsa. A paz do mundo é circunstancial. Está tudo bem? Deu tudo certo? Está tudo caminhando na mais perfeita harmonia? A gente tem essa paz das circunstâncias. Não é falsa. É real, é verdadeira. Mas essa paz não é uma paz que será real quando de repente as circunstâncias mudar. O carro quebrou. Pronto, já começou. O emprego já, o chefe falou, passa lá no RH. Opa, já mudou tudo. Ou para os liberais, como é que é o nome da palavra? Autônomos, profissionais liberais. Os autônomos, só orçamento. Ninguém fecha, as circunstâncias não permitem o quê?
eu relaxar tranquilo, dormir tranquilamente. Essa é a paz do mundo. Ela é circunstancial. Bastou a coisa ficar difícil, sumiu a paz. Aí Jesus diz: eu deixo a minha paz. Só que a minha paz é diferente do mundo. A paz que Jesus proporciona, Paulo vai dizer em Filipenses, é uma paz que excede todo entendimento. Nós não podemos racionalizar. Por quê? Porque assim como Gideão, em um contexto desesperador, nós podemos desfrutar de paz, porque ela está ligada à presença de Cristo nas nossas vidas. Eu concluo agora perguntando para você: o que essa verdade traz de implicação para a sua vida? Que verdade? Saber que Deus é paz. O que isso pode mudar essa semana para você? Vamos trazer para a nossa realidade. Se Deus é paz, se você tem a presença de Deus na sua vida, você pode tranquilizar-se sob os cuidados de Deus. Ele está no controle. Isso é verdade. Nós podemos, irmãos, viu, Rodrigo? Nós podemos, com essa verdade de que Deus é paz e de que Ele é o meu Deus, deitar e roncar. Não porque tudo está às mil maravilhas, não porque já deu tudo certo, não porque amanhã eu vou tomar posse da minha vitória, não, mas porque o meu Deus, que é paz, está comigo. E vamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor não significa cruzar os braços. Então Deus, quando quiser, Ele manda chuva aí. Não. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou levantar amanhã cedo. E eu vou seguir em frente. Se os meus olhos não verem as portas se abrindo, o meu coração estará tranquilo que Deus continua no controle. Continua comigo. E a paz que Ele deixou precisa ser a minha paz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e que Deus nos despeça em paz para os nossos lares. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder aprender mais a respeito de quem o Senhor é e do que o Senhor faz. Nos ajude, ó Deus, diante dessa verdade lembrada hoje, a olharmos para um Deus que é paz, que está no controle da situação, que quer nos usar e, acima de tudo, quer que desfrutemos das consequências de sua presença. Consequência que nos trará paz, tranquilidade, mesmo em contexto adverso. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós oramos no nome de Jesus.